Abra no livro de Gênesis, capítulo 50. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 50. Você abre a capa, vira o índice, você já vai encontrar Gênesis. Vai lá no capítulo 50. Aí havia morrido. Disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos ou servos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Pai, essa é a sua palavra. Fala no nosso coração. Queremos aprender de Ti e ser ministrados. Abrir o nosso coração pelo pão que desce do céu, pela toda a palavra que sai da boca do Senhor, em direção à nossa alma, ao nosso coração. Em nome de Jesus, todos digam amém. Pode sentar. Aleluia. Esse texto do livro de Gênesis, do capítulo 50, tem umas verdades que elas são tremendas para a nossa vida, para o nosso coração. O livro de Gênesis, ele começa com a eternidade, quando Deus criou todas as coisas. Nós encontramos no princípio, Deus criou o mundo espiritual e o mundo físico, céus e terra. E aí nós vemos ali o livro de Gênesis começando, tá? O livro de Gênesis começando com vida e falando da eternidade. Mas ele termina o livro de Gênesis no caixão. No verso 26 você vai ver: morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago, né? Então veja bem, nós acreditamos muitas das vezes que o fim está relacionado à morte, que o fim está relacionado à sepultura. Então nós temos medo de ficar doente, temos preocupações de ficarmos doentes, porque acreditamos que a morte é o fim. Mas eu quero dizer para vocês que a morte não é o fim. E a minha temática hoje é: Deus é a nossa esperança. Eu vou terminar de ler com você sentado do verso 22, para a gente dar uma continuidade. José permaneceu no Egito com toda a família de seu. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago. Amém? Então, quando nós vemos esse texto, nós estamos falando da vida de um homem que, quem aqui sabe da história de José, levanta a mão, pelo menos uma parte da história de José. Nós sabemos que a vida de José
foi uma vida desafiadora, porque a vida de José, com 17 anos, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos que tinham ciúmes de seu pai. Ontem, sexta-feira, no discipulado com os líderes, eu estava falando sobre a vida de José, e eu falei sobre o nascimento de Efraim e Manassés, né? Manassés e Efraim. Manassés significa o quê? Cadê os irmãos que estavam sexta-feira? Deus removeu ou tirou todo o sofrimento que eu tive com a minha família, resumindo. E o nome Efraim, Deus me prosperou na terra de sofrimento. Então nós sabemos da história de José, porque 17 anos ele foi vendido como escravo para alguns andantes, porque o irmão tinha ciúmes, e os irmãos inventaram para o pai que ele estava morto. Mataram um cabrito lá, um animal, passaram sangue na tua roupa, na sua túnica, e levaram para o pai dizendo que estava morto. Mas os irmãos, de ódio e ciúmes do irmão ali mais novo, eles venderam ele. Com 27 anos, José foi jogado na prisão do Egito. Com 30 anos, ele foi levado para o governo do Egito, foi tirado do calabouço, e aí logo depois entrou a fome de prosperidade, logo depois entrou a fome, e a média de idade de 40 anos, os seus irmãos estavam passando fome, foram para o Egito em busca de comida, e quem estava governando o Egito? José. José estava governando o Egito. E quando José veio o seu perdão no seu coração, né? Eu acho que é o capítulo 41, que ele já tinha perdoado seus irmãos. Ali naquele momento que ele vê os irmãos, ele ainda tem aquela tribulação de lidar com aquela situação de ver aqueles que o venderam como escravo e intentaram matar. Imagina só o próprio irmão. E nesse interim, você vai encontrando que ele perdoa os irmãos, traz a família do pai Jacó, que agora era Israel, para o Egito, dá terras para eles, eles começam a plantar e ali cuidar dos rebanhos, e passa-se os anos, Jacó morre, né? O pai dele, o pai de José morre, fica seus irmãos, e aí os irmãos entram. Porque nessa hora que o pai morre, lembra quando Jacó, ele enganou Isaú? Isaú diz assim: quando meu pai morrer, eu vou lhe matar. Então, quando o pai morria, agora é cada um por si. Então, quando o pai de José morre, os irmãos tentaram matar. José tinha 17 anos, pensam: agora José vai se vingar e vai nos matar. Faz sentido para você estar aqui? Diga amém. Está entendendo até aqui? Porque eu preciso introduzir isso aqui para você entender o que eu vou falar. 8 pontos da importância da vida de José, que a esperança está em Deus. Quando os irmãos pensam que eles vão ser mortos, os irmãos dele pensam que José vai matar, entra nesse texto, que se revela que Jacó foi morto. Não se preocupe, pode ajeitar que eu grito mais alto que ele. Que Jacó foi morto, e aí eles começam a entrar em medo. Eles começam agora a achar que José vai matá-los e que agora a vida deles será destruída. Mas eu quero dizer para você qual a posição de um homem que tem... Rapidinho, primeiro ponto, escreva no teu caderno, escreva em algum lugar. Primeira coisa que você que crê, que você que tem de Deus, que acredita, que tem Deus no coração, que você precisa aprender, a primeira coisa: aceita com paz as dores. Com paz as dores. Nós começamos a ver no verso 17, vamos rapidinho acompanhar o texto. No verso 17 diz assim: seguinte, peço que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, dos pecados. Quando recebeu o recado, José chorou. Por que José chorou? Queridos, se nós sentarmos para conversar, e eu sei de uma história que foi dolorida para você, e eu entro nessa história de novo, você vai sentir aquilo de novo? Sim ou não? Você vai sentir aquilo de novo. Então, ao momento que os irmãos falam isso para José, José é remetido exatamente naquele momento sobre as memórias que ele tinha.
Então José chorou quando seus irmãos o venderam. José chorou quando seu pai morreu. José chorou quando ele foi ali caluniado pela esposa de Potifar e foi transferido para o calabouço. José chorou, José teve dificuldade, José teve tempos desafiadores na vida dele. A vida de José não foi uma vida fácil. José era um sonhador, José era aquele que acreditava, acompanhava o seu pai no Deus de Jacó. Ele tinha Deus em seu coração, ele tinha temor de Deus, mas isso não poupou dias difíceis na vida dele. Isso não nos deixou isento de ter dificuldades na vida dele. Ele exatamente passou por muita luta. Não pense que você, crendo em Deus, tendo fé, vindo para a igreja, que você não vai adentrar em dias difíceis. Inclusive, você sabe que pastores morreram, homens de Deus morreram com Covid e tantas outras coisas. Mas o que mais matou ano passado não foi Covid, foi câncer. E a gente fica pensando que o Covid não é. Porém, no entanto, todavia, entretanto, toda pessoa, mesmo que creia, está propensa a viver desafios na fé, desafios na vida, dificuldades na vida. Esse homem, não sei se você já foi traído pelo seu irmão, o seu irmão tentou te matar, possa ser que sim, eu já conheço pessoas que sim. Mas de fato a vida de José é uma vida desafiadora, uma vida que naquele momento que os irmãos falam isso para ele, ele começa a se lembrar de Judá, ele começa a se lembrar dos seus irmãos, jogando ele num poço, jogando ele numa cisterna, ele caindo lá embaixo, ele gritando, me salve, porque se você ler o texto, ele grita, me salve, me tira daqui. Aos irmãos, vamos deixar ele morrer aí dentro. José achou que estava acabado, um dos irmãos estava intercedendo, não gente, não vamos fazer isso com ele não. Eles tinham tantos ciúmes de José, que eles queriam matar José. Tinham tanta inveja de José, que eles queriam matar. José, a Bíblia diz que ele não quis ser o filho preferido, mas o pai o fez um filho preferido. Deu túnicas para ele. José estudava enquanto os irmãos trabalhavam. José estava dentro de casa, o pai ensinando ele crescendo ali com o pai, enquanto os irmãos tinham que trabalhar o dia inteiro. Às vezes você é o filho mais velho, que não teve tudo do seu pai. Talvez você é o filho do meio, né? E os filhos do meio pensam que é o recheio do biscoito. Não tem nada a ver. Os do meio é chato. Porque os dos meio, eles apanham e tem quem bater. Não tem quem bater. Eu apanho, olha, você não tem quem bater. Acaba em mim. Sai do pai, vai na mãe, vai no irmão, mas vai no irmão do meio. Acaba no mais. Mas o menor é mais cuidadinho. Não foi o meu caso. Tem algum caçula? Não, no caso do Toshuk foi assim mesmo. No caso do Toshuk ele foi. Gente, em nome de Jesus, a gente não tem vida fácil não, gente boa. Não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Estuda a história. Gosta um pouquinho. Ao invés de ficar vendo Netflix, seriado, veja documentário e veja a história para você ver como era difícil a vida antigamente. Como foi difícil. A gente foi num coliseu romano lá na Cesareia Marítima, lá de Tel Aviv. E chegamos no coliseu lá. Meu irmão, sabe como que é o banheiro? O banheiro é de pedra. A água passa assim, num corredorzinho. Era um quadrado, tipo assim. É tipo assim, aqui ó, tipo assim. E aí aqui tem uma valeta assim, a água passa, sabe? Aí tem uma pedra aqui, aí senta, abre a nádega, né? Abre ali, aí fica um do lado do outro, fazendo um cocô e xixi ali, mano. E a água vai levando. Imagina trocando ideia. E aí, cara, tranquilo. Era o banheiro romano, era assim. A gente sentou lá, eu tirei foto lá. Imagina, gente, que coisa estranha. A gente foi nos Estados Unidos, aquelas batentes assim do lado, não sei, divisória. É dessa altura do joelho, meu irmão, né? Ficava assim, ó. Do lado, 46. Não era assim o banheiro lá? É horrível. Porque se você fizer só assim, ó, já dá para ver. Aqui no Japão é tudo baixinho, né? Mas nos Estados Unidos não. Agora imagina todo mundo assim, 4, 5 cagando. Ei, beleza. Vida fácil, isso não era vida fácil. Isso aí era o estilo de vida romano.
Se nós olharmos um pouquinho mais da história, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, você vai vendo que não foi fácil, como não está sendo no Afeganistão agora. Os afegãos sofrendo, terríveis. Eu mostrei na intercessão um vídeo, uma família inteira sendo enforcada. Bebê, do tamanho da Manu. Eles enforcando porque encontraram uma Bíblia dentro de casa. Eles encontraram uma Bíblia, enforcaram todo mundo. Pedido de oração para a gente, intercessão, ore por nós. De missionários que estão por lá perto. Então a vida de José não foi uma vida fácil. Mas no tempo que ele estava preso no Egito, ele aprendeu uma língua nova. Ele aprendeu a cultura do Egito. Ele aprendeu como conviver com aquelas pessoas. Ele se adaptou àquelas pessoas. E mesmo que você tenha acreditado que você está passando uma coisa difícil, tem algo que Deus está trabalhando na sua vida. Tem algo que Deus está preparando para você. Tempos difíceis preparam tempos de bonança. Homem, no tempo difícil, faz tempo fácil, e tempo fácil faz homem fraco. E homem fraco faz tempo difícil. Quando você fica muito no conforto, quando você fica muito tudo bem com você, você não olha para quem está precisando, você não olha, você não busca Deus, você não busca a ver quem você pode ajudar. Quem vive no tempo difícil gera filhos. Pode ver. Davi era tempo difícil, foi perseguido, apanhou, teve que fugir do seu reino, teve que correr para lá, para cá, levantou, fez guerra, e aí trouxe paz para Israel. Aí gerou Salomão. Salomão foi uma bênção, mas não sabia guerrear. Depois os reinos foi se quebrando de novo. Aí entra um monte de reis, um pior que o outro. Entra até rei de 15 anos. Gente, pode ver. Gideão, fraco, faz tempo difícil, se tornar um homem forte, liberta o povo. Ele dizia, eu sou o melhor da minha casa. Escute, meu irmão, seja forte no tempo da dificuldade. Seja firme. Fale, lute, guerreie, acredite. Porque mesmo você esteja maior, difícil, traumas, sofrimento, traição, ódio, você sofreu, foi jogado no poço, você foi levado como escravo, você tentou trabalhar e não foi considerado, não foi remunerado, você não foi reconhecido no que você fez. Escute, tem algo de Deus trabalhando na sua vida. Então no momento que ele chora, ele se lembra do tempo da dificuldade, mas já passou. Então o primeiro ponto é aceita com paz as dores que você teve. Fique em paz se o seu pai te deixou, se o seu pai lhe abandonou, se você não foi, se você foi menos favorecido na sua casa, na sua família, ou com sua ex-esposa ou esposa, seu marido, seu ex-marido, seu ex-relacionamento. Ei, chega de carregar isso com você. Eu sinto que Deus está falando aqui com vocês hoje. Eu sei que tem uma pessoa que Deus está falando aqui. Pelo menos uma pessoa Deus está falando. Você precisa virar a página. Você precisa entender que o passado não muda. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo online. Se tem minha família. Minha família deve estar online. Mas eu fui abusado sexualmente quando criança. Como isso me fez um homem raivoso, violento. Briguei com meu pai, briguei com meu cunhado. Eu não sabia o que era aquilo. Minha esposa me viu sacando arma no trânsito. Só não atirei, está vivo. As pessoas pensam que a gente é crente, é mané, bobão. Tem até um filtro agora fazendo. Já viu o filtro? Esses dias atrás, o amigo me estava falando muito na minha orelha, eu botei o vídeo, botei bem assim, aí o menino fica assim. E não é não. A gente sabe que a gente tem que lutar na presença de Deus e que a gente tem que deixar as dores no passado. É hoje. Diga ao irmão do lado do seu, é hoje, meu irmão. Aceita as dores em paz. Fala para o irmão, tenha paz aí.
Amém ou não amém? Você aí que está nos ouvindo, tenha paz. Já passou. Aquela casa que você perdeu, a oportunidade que você perdeu, o dinheiro que se foi roubado, o teu sócio que te passou a perna, já passou. O que você tinha de proveito? Faz como José, aprende a falar. Egípcio, como é que faz? Nem sei como é que faz esse negócio. Não estudei nisso. Aprendeu a cultura. Aprendeu a rapar o cabelo para não ter pulga, piolho. Não é verdade? Eles raspavam, sabia? Se fosse na nossa época, hein? Quantos carequinhas tem na escola? Tudo carequinha na escola. Quem aqui já pegou o pior? A mãe passava, não caía assim, ó. Parecia brincadeira que estourar os negócios. Alguém aqui já usou pente fino? Era gostoso, né, gente? E minha irmã ficava assim. Meu irmão, eles beberam, mas não estão mais na tua cabeça. Pá! Sou. Às vezes nós vemos um filho, o pernilongo senta no menino, a mãe. Meu irmão, nós tinha piolho, pernilongo, carrapato que está querendo estar no corpo assim, ó. Quem já pegou o carrapato? Tá vendo? O pessoal de Piúna, então, nem se fala. Ia para a escola, era carrapato, carrapicho. Entendeu? E quem aqui tirava o sapato para ir para a escola, para passar na poça? Para não sujar o tênis, para a mãe não brigar. Olha aí, gente. Alguém aqui morou com terra de chão de terra, de estado de terra? Você também, o irmão ali também, estado de terra. A vida não facilita. José chorou. Uma das coisas poderosas na sua vida é que você precisa chorar o que está aí dentro da sua garganta. Aquilo que te magoa, que te perde, tem que chorar. Não, pastor, mas já fui curado no encontro. Mas e de um encontro para cá, quanto você já sofreu? Perdoa. Quando eu falei sobre perdão, sexta-feira, uma irmã ligou para o pai, pediu perdão, foi uma reconciliação com o pai. Chorou, está liberta, está até de cabelo novo. Está feliz, saltitando, porque quem libera perdão é livre. Quem libera perdão é livre. Perdoa quem te magoou, diga amém. 2, abençoe as pessoas que te criticam. No Gênesis capítulo 50 ainda, verso 20. Eu aprendi a abençoar as pessoas que me perseguiam. Antigamente eu retribuía. Minha esposa sabe, quando a gente saía, qualquer balada dessa era briga, era porrada, era arma. E eu ficava desmontando arma dentro do meu quarto. Vocês sabem, na minha sala, ela via. Uma pessoa que queria retribuir. Mas nós temos que abençoar quem nos critica. Quem nos critica? E os destruidores de sonhos. Tem muita gente que é crítico e são pessoas que não acreditam em você e, pelo contrário, dizem ainda, não vai dar certo. Às vezes é o pai que fala, você não vai dar em nada, cara. Assisti um filme, chama A Imagem, Eu Só Posso Imaginar. Quem aqui já assistiu esse filme? Eu Só Posso Imaginar. Assiste esse filme, você que está nos visitando, assiste esse filme. Eu Só Posso Imaginar. É o pai com o filho. O pai fala para que não vai dar em nada, e é verídico. O pai dele fala um monte, briga com ele, bate nele, bate, mas eu não vou dar spoiler não. E depois no final, aquilo lá, eu chorei, gente. Eu não gosto de chorar muito na frente da minha esposa. Aí eu comecei a chorar, depois o dedinho aqui e fez assim. Porque eu choro, gente. Porque a gente tem que saber perdoar. E abençoar quem nos critica. No final, não vou falar. Abençoe os críticos, no verso 20. Vós bem intentaste mal contra mim. Está vendo? É o reconhecimento que sim, eles fizeram mal. Verso 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Às vezes tem pessoas que buscam o seu mal. Tem gente ruim, gente, tem ou não tem? Tem gente ruim que não pode se ver bem.
Parece que a gente tem até um segredo da realização, né? Não conte nada para ninguém. Só fale depois. Que isso? Imagina se não tem ninguém para compartilhar o seu sonho. Se não tem ninguém para compartilhar aquilo que você acredita. Meu Deus, que vida triste. Quando eu assisti eu gosto de surf, né? E aí eu surfava e tal. E eu queria morar numa ilha que é o Pastor Fernando. Lá atrás, né, antes de eu me converter, em 2010 isso. E eu fui ver um DVD. Um cara que mora na Sumatra. Ele tem uma pousada lá. Para chegar lá é de barco ou avião. Um lugar tremendo, assim. Tem internet e tal, mas assim, é bem natural mesmo. Tem até aqueles dragão do Coma lá, esqueci o nome que fala. E aí, sabe o que aconteceu? O cara saiu de São Paulo, do centro de São Paulo. Ele viajou, ele chegou na Sumatra, pegou a onda, surfou. E aí ele surfou aquela onda perfeita. Ele surfou. E ele falou que estava pelado no barco. Quando ele parou assim, com aquele final de tarde, que aquelas ondas estavam quebrando, que eu imagino isso é tremendo. Ele parou e pensou assim, cara, que negócio chato estar sozinho, mano. Ele estava realizando o sonho da vida dele, pegar a onda perfeita. E ele falou assim, cara, que horrível estar aqui sozinho. Não tem ninguém para compartilhar esse momento. Sabe o que ele faz? Ele volta para o Brasil, fala com um amigo, vende tudo que tem. E esse amigo topa, doidão, vai para Sumatra, constrói a pousada lá. E agora vários surfistas vão para lá. E ele leva os caras para a onda. E quando os caras vêm da onda, os caras, caramba, que maneiro, essa onda e tal, não sei o quê. E aí, ele se sente feliz dessa forma. Porque se você chegar na realização do teu sonho e você chegou sozinho, no meio do caminho você errou. Eu vou te dar uma boa notícia. Quem quer uma boa notícia? Você vai ter mais críticos do que apoiadores. Mas os apoiadores serão sua alegria. Por isso, abençoa quem quer destruir os teus sonhos. Quem intentou contra a sua vida. Quem foi que tentou parar a sua vida. Quem foi que tentou destruir a sua vida. Abençoa essa pessoa. Não, pastor, eu não consigo. Você que está sofrendo, não é a pessoa. Não, pastor, eu não consigo, pastor. Não dá. Ela fez muito mal para mim, essa minha irmã. Ela vendeu as coisas do meu pai, ela roubou a herança, ela fez isso. Eu fiquei com dificuldade, eu fiquei com dívida, eu fiquei com isso. Ei, você que está sofrendo, não é ela. Abençoa quem te fez mal. Jesus disse na sua palavra, pagai o mal com bem. Não retribua, meu irmão. Não retribua o mal. José não fez isso com seus irmãos. Ele poderia fazer por uma justiça humana, podia fazer. Ele poderia falar, agora vocês vão ver. Vocês plantaram, agora vocês vão. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem planta, eles vão colherá. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. A justiça não pode estar nas suas mãos. A justiça pertence a Deus. Quando eu digo amém? 3. Reconheça e se alegre. Reconheça e se alegre nos atos de quebrantamento. Reconheça e se alegre nos atos de quebrantamento que você experimentou. Pastor, por que você está falando isso aqui? Vou explicar. Verso 17 diz assim: que te disséssemos é o seguinte: péssimo que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. Quando você recebeu esse recado, José chorou. O que José fez? Ele chorou. Mas foi a única vez que José chorou? Não foi a única vez. Ele chorou. Gente, escute. Ele chorou na cisterna. Porque ele não tinha raiva dos irmãos dele. Ele queria ajudar os irmãos. Ele queria estar perto dos irmãos. Ele também chorou quando seu pai morreu. Por que eu estou falando de reconheça e se alegre?
Porque a Bíblia diz em Salmo 51, verso 17, que um coração quebrantado e contrido, o Senhor, Deus, não desprezará. Eu ouvi muito, sabe? Homem não chora, tu é homem, é um saco de batata. E minha esposa, desde 2003 até 2010, ela não me viu chorando.